Vocês me ouvem? Ok, aí atrás? Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. É sempre uma grande alegria recebê-los. Aproveitando que o Léo falou do nosso ELA no sábado. Olha lá, camisa bonita, olha, gente. Se quiserem comprar também, a gente encomenda, tá? Aproveitando, é a semana de aniversário da nossa casa. Na quinta-feira, o A Caminho da Luz faz 69 anos. E nós teremos uma palestra especial com o César Reis. Ele é de Niterói e ele vem à nossa casa fazer um lançamento de um livro. O nome do livro é 2357, Uma Aventura no Futuro. É um convite para que todos nós estejamos junto com ele em 2357. Será que estaremos? É para pensar. Então, assim, nós gostaríamos muito que vocês aceitassem o nosso convite e viessem comemorar o aniversário do Caminho da Luz com a gente aqui. Na quinta-feira, a partir de 7h30, nós teremos também uma apresentação musical. Teremos o Léo tocando e um amigo nosso, o Jair Lima, que algumas pessoas devem conhecer. Jair Lima vai estar no teclado também, tocando nesse dia para a gente. E a palestra especial com César Reis. Nós esperamos que estejamos todos juntos na quinta-feira. Agora eu vou aos recadinhos da nossa casa. O nosso orador de hoje é o Paulo Pio, com o tema do TAI, Influência dos Espíritos. Eu vou deixar os recadinhos para a parte final, ok, Edmilson? Então, nós vamos ler uma página e fazer uma prece do livro Fonte Viva, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição número 145. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos cães. Paulo, essa passagem está em Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Somos imensa caravana de seres na estrada evolutiva, a movimentar-se sob o olhar do divino pastor em demanda às esferas mais altas. Em verdade, se prosseguimos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do condutor divino, inegavelmente somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade e da má-fé. Referindo-se a cães, Paulo de Tarso não mentaliza o animal amigo, símbolo de ternura e fidelidade após a domesticação. Reportava-se, sim, aos cães selvagens, impulsivos e ferozes. No rebanho humano, encontraremos sempre criaturas que os personificam. São os adversários sistemáticos do bem. Atassalham reputações dignas, estimam a maledicência, exercitam a crueldade, sentem prazer com a imposição tirânica que lhes é própria. Desfazem a conceituação elevada e santificante da vida. Desarticulam o serviço dos corações bem-intencionados. Atiram-se desvaradamente à substância das obras construtivas, procurando consumi-las ou pervertê-las. Vomitam impropérios e calúnias. Gritam levianos que o mal permanece vitorioso, que a sombra venceu, que a miséria consolidou o seu domínio na terra, perturbando a paz dos servos, operosos e fiéis.
E quando o micróbio do ódio ou da cólera lhes excita a desesperação, ai daqueles que se aproximam generosos e confiantes. É para esse gênero de irmãos que Paulo solicita de nós, outros, a conjugação do verbo guardar. Para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância, resta somente o processo educativo no qual podemos cooperar com amor, competindo-nos reconhecer, contudo, que esse recurso de domesticação procede originariamente de Deus. Essa página é muito linda, né? Guardai-vos dos cães. E é hora da gente parar e pensar, estamos realmente numa caravana. Agora há pouco nós fizemos um convite para estarmos juntos em 2357, mas estaremos todos com o mesmo propósito. É esse o nosso objetivo? Nós temos que guardar a nossa mente e os nossos corações sempre dentro dos ensinamentos do Cristo. É esse o objetivo que nós temos quando estamos dentro de uma casa espírita, dentro de uma casa de consolo. Quantos corações chegam aqui em desespero e a gente vê, né, a renovação através da mudança de atitudes. É isso que a gente tem que fazer, nos guardar de nós mesmos, não deixar, né, que a ira, que a vaidade, que a maledicência nos domine. Então, se a gente se guardar um pouquinho, com certeza estaremos juntos num projeto maior. O consolo que temos na doutrina espírita é sempre sabermos que o nosso objetivo nessa encarnação é estarmos sempre nos melhorando. E que um dia todos nós seremos espíritos perfeitos. Hoje temos dificuldades, ok, temos dificuldades, mas se a gente parar e ver quem é o nosso mestre, quem é o nosso guia, nós estaremos seguros para a caminhada. Então vamos orar? Então, nesse momento, nós elevamos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, amigo, agradecidos por essa casa querida que nos acolhe, por todos os trabalhadores encarnados e desencarnados que aqui se encontram, nos auxiliando em todos os momentos que aqui estamos. E com a certeza desse amparo divino, nós pedimos que Jesus nos proteja, que a sua paz seja uma constante na nossa vida, na nossa caminhada, e que nesse momento os amigos espirituais que aqui se encontram possam abrir as nossas mentes e os nossos corações para podermos compreender os ensinamentos da noite de hoje. Lembrando sempre que essa doutrina bendita é uma doutrina de consolo, de amparo e de elevação. Sendo assim, nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e pedimos que Ele sempre esteja conosco, com a graça de Deus. Vou passar a palavra para o Paulo, que vai fazer a nossa palestra de hoje. Espera aí, arrasta aí. Você me puxa e eu te puxo. Já chega. Bom, vamos lá. Boa noite. Um grande prazer estar aqui com todos vocês. É mais uma alegria, né, a gente poder bater um papo sobre a doutrina espírita e desses caminhos que pode nos levar à paz no coração, à esperança, à fé e que possamos criar mudanças, né, que for necessária no rumo de cada um.
Quando a gente escuta aqui da página inicial sobre cães, né? A gente sempre olha, às vezes, a maioria das vezes, para o... Deixa eu te ajudar aqui um minutinho. Vai. Tá bom aí? Tá chegando atrás aí, legal? Melhorou? Melhorou? Som aí atrás, tá bom? Bom, tá. Então a gente sempre ouve falar, com uma página, como ela leu, dos cães, a gente sempre olha para o quintal do vizinho, né? É lá que estão os cães ferozes, né? É no quintal do vizinho. Mas a maioria das vezes ele não está no quintal do vizinho, né? Ele está no nosso quintal. Cada um pode fazer essa medição, ainda com bastante coisa a educar esse cão selvagem que ainda habita em nós, do primitivismo, que nós recém saímos, né? Então nós estamos ali em evolução, né? Do primitivismo para um planeta de provas e expiações. E quem puder passar para o planeta de regeneração, como diz o nosso irmão no livro, né, que ele vai lançar, em 3.353 tempo, né? Mas o bom é que nós vamos ter tempo suficiente para mudar os nossos rumos e criar novos caminhos. Quando nós falamos de espírito, talvez seja essa parte um tema que suscita mais curiosidade e presença nas casas espíritas, às vezes, né? Um tema que, junto com a reencarnação, talvez é um tema que mexe muito conosco, porque, por mais que nós não tenhamos a mediunidade da visão, a gente tem sempre a percepção do que está ocorrendo conosco. E a gente sempre sente, mesmo não os vendo, que em determinados momentos nós estamos sendo dirigidos e não dirigindo. É no momento de cólera, no momento de discussão, é no momento do trânsito, é no momento de impaciência, é no momento de culpa, no momento de remorso. Então nós temos uma fieira muito grande de sensações e de sentimentos que pode abrir o nosso campo mental à visão desses irmãos, que, como nós também, estão buscando também a evolução deles. Eles só precisam de mais carinho, de mais atenção, de mais entendimento de nossa parte, para que também possamos auxiliá-lo. Como na página Fala em Cães, suscita alguma coisa dentro de nós também de algo assim meio, né, ruim, aquela coisa, né, do espírito nos obsediando, do espírito nos influenciando. Mas isso pode se dar também no sentido contrário, né? Muitas vezes o encarnado está obsediando, às vezes, um espírito. Isso ocorre e com muita frequência. O espírito mesmo encarnado passa a obsediar aquele que já foi um parente, um ente querido, que ele não deixa que aquele irmão siga o seu caminho para uma série de situações. Não é? Por saudade, por medo, por apego, por várias situações a gente pode estar obsediando e não sendo obsediado. A gente pode estar influenciando e não sendo influenciado. Então, o entendimento desse tema, o entendimento do que ocorre, sempre a gente gosta de colocar que a doutrina espírita, ela tem as situações que ocorrem, mas tem também os antídotos. Isso que é o maravilhoso da doutrina espírita, né? Ela não nos larga ao nosso bel prazer do entendimento nosso. Ela nos mostra um caminho. Então, nós temos as obsessões, nós temos a influência espiritual? Temos. Isso é ruim? Vai depender do que cada um escolhe para o seu dia a dia, né? Vai depender do que cada um escolhe na sua sementeira. O que eu estou semeando? Dependendo do que eu estiver semeando, eu realmente tenho que ficar preocupado. Né? Mas dependendo do que eu estiver semeando, eu não preciso me preocupar. Eu vou simplesmente ajudar. Eu vou simplesmente colaborar com essa evolução do planeta, do universo. Agora, as minhas atitudes vão me levar, os meus pensamentos vão me levar ao local que eu vou me sentir melhor. Dentro disso é o que eu tenho dentro de mim. Eu só vou para um lugar que o meu destino, o meu GPS, é minhas vidas anteriores, é o meu conhecimento,
é os meus sentimentos, é as minhas atitudes, ela vai me levar para algum caminho. Então aqui nós vamos tentar conversar nesse prazo pequeno aí de 4 horas, né, que é a palestra que ela falou comigo. Tem que ficar de olho no relógio, porque senão daqui a pouco o relógio... Então nesse período de 40 minutos vamos tentar bater um papo rápido para a gente entender, existe a problemática, mas existe a solução. E só depende de nós, o bacana é isso, não depende de ninguém. Ninguém vai precisar fazer por mim, eu posso fazer por mim. Eu posso mudar o meu dia, posso mudar o meu ano, posso mudar até 2053, 353, nós temos tempo o suficiente para ou permanecer ou caminhar para um outro, ou dar uma marcha ré, né? Engrenar uma ré aí no sentido de habitação, de qual planeta nós vamos escolher para que possamos ficar. Então nós vamos iniciando. O que foi? Chabu? Ô filho, conversei tanto com você em casa, falei para você não me deixar na mão. Expliquei para você que hoje é segunda-feira, né? Falei com você que não era bem assim. Acho que agora ele vai. Eu vou perder mais uns 2 minutos. Era 4 horas, agora 3 horas e 58 minutos só. Ela foi, mas ela não foi no automático. Foi agora. É só uma conversinha a pé do ouvido. A energia, o que que faz, né? Magnetismo positivo. Outra coisa, né? Então, o espírito, essência divina e imortal, é o princípio intelectual, imaterial, individualizado, que sobrevive à desagregação da matéria, é dotado de razão, consciência, livre-arbítrio e responsabilidade. A coisa pesa nesse campo, como já comentamos, quando saímos do reino animal para o reino nominal, nós adquirimos a individualidade e o livre-arbítrio. Ali começa todo o processo que vamos adquirir, né? As decisões que tomamos a partir dali vai começar a criar a nossa jornada para que lado vamos pender. Isso com todos nós que estamos encarnados e os nossos irmãos desencarnados, que nada mais é do que nós, quando deixarmos também, né, somos espíritos numa roupa carnal, mas quando deixarmos vamos ter os mesmos caminhos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Pergunta do Livro dos Espíritos, né? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Pô, mas como? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu faço no meu dia a dia, eu sei quais são as minhas escolhas, não tem ninguém falando comigo, eu não escuto ninguém. É eu nas minhas decisões, eu que faço as minhas escolhas. Aí vem aquela pergunta, né? Vem aquela que temos que inquirir nós mesmos. Mas o padrão que eu estou vibrando dentro das conversas, dentro dos meios que eu estou frequentando, dentro dos ambientes que eu estou frequentando, dentro da busca que eu estou fazendo para a minha vida, eu posso ter essa convicção de que as minhas escolhas estão pautadas dentro do meu consciente somente, ou eu estou tendo ali associação com algum outro pensamento? Como ele fala, não é? Muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, a gente tem que ter essa atenção. Qual o caminho que eu estou seguindo no meu dia a dia? Está dentro dali do manual de vida, que é o Evangelho, o manual que Jesus nos trouxe, para que possamos seguir uma vida melhor a cada dia? O que eu vou fazer vai prejudicar alguém? Vai ofender alguém? Vai levar a alguém alguma tristeza, alguma mágoa? As minhas atitudes, se elas começam a resposta ser positiva, não vai trazer nenhuma tristeza a ninguém, o que eu estou escolhendo para o meu caminho não vai trazer dor nenhuma a ninguém, a gente vê que a gente está num caminho correto. Quando nós começamos a entender que essas perguntas, a gente começa a ver que, não, peraí, eu não gostaria que aquela pessoa fizesse isso comigo. Bom, então tem alguma coisa estranha aqui dentro do que eu estou desejando no meu trabalho, dentro do que eu estou desejando na minha família, dentro do que eu estou desejando no meio que eu vivo.
Essa minha vontade não está de encontro ao Evangelho, não está de encontro ao que Cristo nos falou. Então eu começo ali a acender uma luz amarela. Bom, então o que está acontecendo? É falta de conhecimento? É falta de orientação? Eu estou precisando estudar mais, conhecer mais? Ou eu estou sentindo que em determinados momentos eu perco a calma, eu perco o controle, eu perco o equilíbrio, eu me deixo levar por sensações, por egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade excessivamente? Quando essas perguntas começam a ser respondidas, né, que sim, eu estou dentro desses caminhos, dessas sensações negativas, eu tenho que começar a buscar um estudo mais profundo, né, para que eu possa entender o que está acontecendo, para que eu possa buscar também o auxílio dentro daquilo que for possível, dentro do meu conhecimento, uma casa espírita, uma igreja, uma oração, uma prece, sintonizar o meu pensamento em algo positivo, sair daquele círculo vicioso do negativismo, a culpa, né, que é altamente perigosa para a influência espiritual. Os nossos irmãos espirituais, eles ficam nos observando diariamente. Esse processo se dá de uma forma muito bacana, porque não é nada negativo. Deus permitiu que os irmãos espirituais me obsediem, prejudiquem a minha vida, me cause tristeza, me cause depressões. Sim. Sim. Nós não estamos numa escola, a professora não passa na escola uma prova difícil, um teste também, sem avisar. A mesma coisa no mundo espiritual, Deus também nos coloca a aprovação. A nossa evolução depende disso, depende desse nosso contato com o difícil, depende desse nosso contato com aquilo que é doloroso, mas essa proporção vai ser dada por nós. Eu posso ir pelo amor ou posso ir pela dor. Essa intensidade, quem regula somos nós. Nós temos o botão para regular isso. Eu quero ir mais pelo amor. Então eu vou buscar o caminho da caridade, do amor ao próximo, eu vou buscar o caminho da reflexão antes de tomar uma decisão, dentro daqueles parâmetros que nós falamos. Mas agora eu quero regular, não, porque eu quero mais prazer, eu quero viver mais, loucamente. Aí você vai girar o botão para o outro lado. Aí, né, a coisa aperta um pouco, porque as escolhas que você fez, a desarmonia que nós criarmos, nós vamos ter que ajustá-la. E esses irmãos, ao observar a nossa escolha para um lado ou para o outro, nós vamos ter a associação dos espíritos mais elevados ou dos espíritos mais inferiores. Então essa regulação não é bacana? Eu tenho aquele filme, né, do clique, né? Eu tenho um botão na mão, eu não tenho que ter medo de nada. Não tenho que ter medo de nada, a não ser de mim mesmo. Não dos irmãos espirituais. Não, eles são meras vítimas, também nós. Porque nós ocasionamos a eles condições e atrasamos muitas vezes eles, né? A gente pensa sempre assim, que o cachorro está no quintal do vizinho, como nós falamos. Mas muitas vezes ele está no nosso quintal. Nós estamos criando a esses irmãos que muitas vezes estão ao nosso redor, nos incitando ideias negativas. Nós alimentamos isso. Saber ali, às vezes, quem é o influenciador, quem é o obsediador, é difícil muitas vezes. Mas a gente se acha que nós, na maioria das vezes, salvo muitos, alguns irmãos que estejam num patamar, mas nós nos achamos a vítima sempre. Sempre nos achamos a vítima. Eu vou na casa espírita porque eu tenho que tomar um passe, porque eu estou sentindo que eu estou com um irmão próximo de mim. Mas qual o caminho que você está seguindo no seu dia a dia? Não adianta vir na casa espírita tomar um passe. Tem ali a sua eficácia, mas o seu comportamento, a sua evolução moral é que vai te dar uma proteção real. Porque você toma um passe, se magnetiza, equilibra um pouco o seu padrão vibratório, o irmão ele se afasta um pouco pelas energias que recebe, ali nós recebemos. Mas ao sairmos da casa espírita e continuarmos nos mesmos caminhos, a gente sai aqui ainda com aquele pensamento, com aquela ideia, entrou no carro, não sei o que, o outro leva, porque aquele problema, aquela situação, aquela coisa, nossa, aquele sem vergonha me fez isso comigo, eu vou pegar ele depois, pronto. Ali já se perdeu toda aquela energia, o irmão, eu sabia que ele ia voltar para esse padrão. Então nós aqui na Casa Espírita, né, temos a felicidade de trabalhar aqui há quase 30 anos na reunião mediúnica, e a gente... Dá para escrever, talvez, aí
vários livros e fazer vários filmes, né? Vou concorrer com o Chico Xavier, fazer alguns livros. Porque realmente é bacana, é bonito, é muito gostoso você ter esse diálogo com os irmãos e sentir dessa conversa com eles. Sentir que muitas vezes são irmãos que estão sendo prejudicados pelas nossas atitudes, pelos nós encarnados. E que muitas vezes uma palavra de carinho, de afeto, uma mudança de rumo que o indivíduo possa fazer nos seus pensamentos, nas suas atitudes no dia a dia, uma frequência melhor, um estudo, um trabalho, a prática do bem, né? A fé sem caridade é morta. A fé sem caridade é morta. Então, qualquer benefício que a gente leve a alguém, um sorriso, um abraço, um carinho, uma palavra amiga, desperta em nós sentimentos que começam a desabrochar. Por isso a gente precisa quebrar essa couraça do eu, do egoísmo, do orgulho, né, que a gente tem dentro de nós, que nos impede de olhar para as pessoas com carinho, com afeto, vencer as nossas imperfeições, a nossa ira, a nossa raiva no dia a dia. Vai nos visitar? Vai, claro que vai. Nós somos humanos ainda no planeta, recém-saído do primitivismo. Somos espíritos, crianças espirituais, né? Somos nenéns espirituais. Então vamos falhar? Vamos. Mas a proporção desse erro ele tem que ser cada vez mais diminuto. Né? Tem que ser cada vez menor. Não podemos insistir naqueles mesmos erros, passa ano, senão... Então, hoje eu falei mal de uma vizinha minha durante meia hora. Amanhã eu vou falar 29 minutos. Né? No outro dia eu falo 28 minutos, 27. Até eu conseguir chegar a zerar isso. Não vamos da noite para o dia, eu fui na casa espírita, ouvi o Paulo falar, eu li o livro do Chico Xavier, agora eu sou santo. Não vamos conseguir. Talvez essa seja uma das maiores ilusões de quem está no movimento espírita, quem está tentando saber que nós temos tempo. Não, o nosso irmão vai estar em 3.353, depois tem 4.000, 5.000, 6.000, 10.000, 20.000. A Terra só vai acabar daqui a 8 bilhões de anos. Então temos tempo o suficiente, não precisamos nos apressar. Vamos escolher em cada jornada um defeito, que a gente possa debruçar sobre ele com força, com vontade, e corrigi-lo nessa jornada. Se eu saio daqui com 0,01% de correção nos meus erros, eu já estou na vitória, eu já estou no lucro, eu não posso sair no empate. Empate é um ponto só, né? Vitória é 3 pontos. Leva lá para cima da tabela. Dirá o Fluminense, né? Que diz, pode falar isso. Então, esse tempo nós temos de sobra. Não temos que querer ser santos da noite para o dia, mas eu tenho que ser perseverante naquilo que eu escolher. Eu tenho que ser determinante naquilo que eu vou fazer. Eu não posso desconsiderar que o maior propulsor de tudo isso é a vontade. A vontade de trabalhar, a vontade de ir para a academia, a vontade de fazer o regime, a vontade de estudar, a vontade de melhorar. Essa palavrinha ela é danada, ela está em tudo. Quem também regula ela somos nós, está também no controle remoto, o botãozinho da vontade. Nós vamos girar com mais força ou não. Não, está bom, não, 3.053, 353, então tem tempo, então deixa eu ficar aqui onde eu estou mesmo, né? Está muito gostoso nessa farra, nessa bagunça, nessa zoeira toda, né? Que o pessoal está nos vendendo aí, aquela caixinha que eu falo, aquela caixinha bonita, né? Tem um lacinho bonito, ela é bonitinha, né? Você olha assim, nossa, que coisa bacana que estão me vendendo, né? Prazer a qualquer preço. Maravilha. Felicidade passando por cima dos outros. Que delícia, pacotinho. Mas quando abre ali dentro, ali, tem lá a reparação. Harmonizar tudo aquilo que eu desarmonizei. Então, começa a ficar ruim. Aquele presente parecia que era eterno, que não ia acontecer nada. Mas ali dentro está escondidinho todas essas situações. Eu tenho que reparar todo o mal que eu causei. Eu tenho que harmonizar tudo que eu desarmonizei. No lar, no trabalho, no dia a dia, no trânsito, no pensamento, que é o nosso propulsor, né? O construtor de nosso futuro está dentro de nossa mente, nosso pensamento. Ali nós criamos, damos forma e realiza. Então é muito perigoso, né? Eu tenho que saber controlar isso, o que eu penso, o que eu imagino,
porque ele começa a se realizar. O universo ele vai trabalhar dentro daquele meu pensamento. Ele vai trabalhar. Se for bons pensamentos, os bons irmãos espirituais, os bons amigos espirituais, vão se unir a nós naquele bom empreendimento. Se for um pensamento negativo, né, aqueles, né, quem vai se unir a eles para realizá-los vai ser os irmãos que precisam daquela energia. Vai ser os irmãos que precisam daquela situação. Tá? O irmão, quando ele desencarna, ele não perde as sensações. Nós, quando desencarnarmos, não vamos deixar. Quem fuma vai querer continuar fumando, quem bebe vai continuar querer bebendo, quem é excessivo em todos os campos da vida vai querer continuar nos seus excessos. Então, os nossos irmãos que já estão lá, né, que estão aqui ao nosso redor, que já deixaram o corpo físico, a maioria deles, quase na totalidade, dentro do nosso orbe, ainda não perderam os gostos pelas sensações e pelos prazeres. Agora, qual a medida que eles tiveram aqui das suas sensações e dos seus prazeres? É um vício excessivo? Então eu vou buscar em alguém que está com aquele vício. Não é claro? Eu não posso, depois de deixar o corpo físico, não posso pegar esse copo e beber essa água. Eu não posso fazer isso mais dentro da matéria que está aqui. Os átomos que estão aglutinados aqui não estão na dimensão espiritual. Mas quando eu bebo essa água, ou quando eu bebo um copo de uísque, de cerveja, ou fumo um cigarro, ou uso uma droga, ou eu faço qualquer coisa ilícita ou lícita, ou do bem ou do mal, eu gero um campo vibracional ao meu redor. Eu gero um campo magnético ao meu redor. De prazer. Que delícia essa água, fresquinha, não é com gás não, porque você prometeu trazer com gás. Então, esse prazer dessa água gostosa que desceu me gerou um campo vibracional. Aquele irmão que está com sede, que pensa que pode beber uma água ainda, ele quer essa energia que eu gerei. Então o cara, quando está bebendo um copo de cerveja ou de uísque, enchendo a lata, o que vai acontecer? Os irmãos que ainda não perderam os hábitos da bebida excessivamente, se estamos na Terra, temos que os utilizar também com sabedoria, o que tem aqui, mas são os excessos. Então esses irmãos vão buscar naquele campo mental, naquela energia que está sendo gerada ali, a aproximação, eles vão sorver aquela energia. É ali que eles vão satisfazer os seus vícios, em qualquer campo. Seja ele sexual, seja ele de vícios de bebida, de cigarro, de droga. E ao contrário também. Né? O irmão que está ali fazendo bem e vê alguém vibrando no bem, ele, ali que eu vou me juntar àquele indivíduo, porque eu vou potencializar ele no campo do bem. Tem uma família ali precisando de uma ajuda, eu vou intuí-lo a passar naquela rua. Eu vou intuí-lo a entrar naquele local, porque ali tem uma pessoa precisando de um auxílio. E ele encontrou naquele irmão a energia que vai criar uma dupla, um grupo, e vai conduzir aquele irmão que ainda está no corpo material a realizar uma tarefa que muitas vezes eles não podem, porque o irmão que está lá, às vezes, precisando de um auxílio, de uma ajuda, está tão desesperado, está num processo energético tão ruim que ele não consegue captar as ondas vibracionais desses irmãos que querem ajudá-lo. Então, esse processo ele é muito profundo e muito complexo, né? E ao mesmo tempo não. Né? Porque está implícito na vontade, na determinação nossa do que eu quero. Agora, eu preciso entender isso. Eu preciso compreender que aquela questão religiosa mística do nosso passado, né? Aquela coisa de que todos vão fazer por mim, acabou. Quando entramos na doutrina espírita, a gente consegue ver um pouquinho mais além. As religiões maravilhosas como o catolicismo, os evangélicos, maravilhosos no seu campo, mas o espiritismo ele veio somar com tudo isso que todos esses irmãos ensinam, um pouco mais, um caminho plus a mais. Aonde eu posso ir dentro de tudo que eu aprendi no catolicismo? O que eu posso retirar? Principalmente de que ninguém vai fazer por mim. Eu não vou comprar pedacinho em lugar nenhum, não adianta eu mandar construir 10 igrejas que eu não vou construir um espaço no céu,
Não adianta eu confessar e ler 2.000 Ave Marias, se não for com o coração, porque o meu perdão não vai acontecer se eu não obrar para ele. Então eu posso ter uma orientação. Então as religiões elas começam a se modificar a partir do momento que a compreensão se torna mais superior e os irmãos começam a perceber que é o individual, quando a questão é resgate, quando a questão é mudança. Então eu preciso sair desse campo místico do passado e entrar num campo mais objetivo, do entendimento que é uma função, como eu falo sempre, às vezes eu gosto de fazer essa conotação, uma função empresarial. O universo é uma empresa. Eu vou galgando postos, eu entro como trainee. A minha função, o meu esforço, a minha mudança, eu vou galgando os postos em ascensão, até ser, como já falamos, né, aqui, um governador de um planeta, de um sistema como Jesus. São postos de trabalho que estão sendo criados na expansão do universo. Então aquela coisinha do místico, da nuvenzinha, da harpa, eu até gosto da harpa, mas não tem muita coisa a ver. Não é? A questão do Adão e Eva, toda aquela questão mística do ensinamento que estava ali contido em determinados momentos, era para criar uma alegoria para um ensinamento e não uma certeza. A certeza é, a minha vontade me leva onde eu quero. A minha determinação me faz transformar. O meu futuro depende de mim. A minha jornada, quem constrói sou eu. Os meus erros, as minhas falhas, quem resgata sou eu. Então aí a gente cai na real e tem que trabalhar. Aí a gente sai da zona de conforto quando começa a entender, quando começa a ler, quando começa a compreender esse caminho e para de esperar. A gente para de esperar. A gente vai ter colaboração? Sim, vamos ter colaboração. O mentor que está conosco, foi designado quando encarnamos, ele vai nos auxiliar, mas ele não vai fazer nada por você, sendo que você não der o primeiro passo. Ele só vai te intuir, ele só vai te direcionar se você criar o padrão energético necessário. Senão ele não tem você sintonizado lá na Rádio Bandeirante e o seu mentor sintonizado na Rádio Jovem Pan. Não tem diálogo, né? não tem acesso. Conforme os ensinamentos espíritas, a influência espiritual sobre nós pode ser boa ou má, oculta ou extensiva, fugaz ou duradoura. Mas em toda e qualquer situação, só se concretiza em virtude da sintonia que se estabelece entre nós e ele. Nenhum irmão negativo ainda, que Deus o ilumine, pode influenciar quem está positivo. Não existe. Temos que ter medo de alguma coisa? Só medo da nossa falta de vontade. Mas de qualquer influência... porque falaram, eu fui numa outra casa que falaram que tem uns irmãos me rodeando que estão querendo destruir minha vida. Ué, caridade, estudo, trabalho no bem, levante o astral, positivismo. O antídoto, né? Está aí. Agora, o irmão eu ouvi dizer que o irmão está querendo me perseguir, falaram que tem um irmão atrás de mim, da minha família, e aí a pessoa entra em depressão, entra em parafuso, entra em negativismo, não quer sair de casa, não quer... Criou o ambiente propício que ele queria. Então, as ajudas podem estar em vários campos, pode estar no campo psicológico, pode estar no campo da psicoterapia, pode estar no campo... Tem vários campos hoje se abrindo. O indivíduo pode buscar o auxílio espiritual e também o auxílio da medicina. Então tem vários campos para que a gente possa sair e fortalecer o nosso caminho. Eu só não posso criar a zona de conforto. Se eu criar a zona de conforto, achar que alguém vai fazer por mim, que a casa espírita, vou botar meu nome lá. Põe meu nome aí. Tá, pode botar seu nome aí. Mas e você? Eu, efetivamente, o que eu estou fazendo? Eu pedi para botar meu nome, mas... Continuo com as mesmas jornadas perigosas, continuo em busca dos mesmos prazeres mundanos, continuo com as mesmas conversas impróprias, continuo com os mesmos pensamentos infelizes. Adiantou o nome lá? É um complemento, que vai depender da minha jornada, da minha transformação. Né?
Então a influência pode ser boa, como pode ser negativa. Porque nós falamos da bebida, o irmão ele fica ali, ele não entra no corpo de ninguém, tá? Essa história também que o indivíduo entrou no corpo do fulano, isso não existe. Ele vai estar próximo, ou até distante, simplesmente buscando aquela energia gerada por aquele prazer. Então, o cuidado com as nossas ações, o cuidado com o que nós pensamos, o cuidado com o que estamos nos metendo, é primordial para que a gente evite que sejamos parceiros, né, de desejos não tão ocultos assim, né? Então, no livro Gênesis, sendo os fluidos veículos de pensamento, esse atua sobre os fluidos como som sobre o ar. Eles nos trazem um pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem. Como há no ar os raios sonoros, como há no ar ondas e raios sonoros. Há mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como um espelho toma nele o corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Coisa profunda. Então, os nossos pensamentos, eles não têm barreira para os nossos irmãos espirituais. Aqui podemos ocultar da quem está do nosso lado, quem está na nossa casa, quem está no nosso trabalho, não é? Gosto desse cara, fulano, tudo bem? Beleza. Sem vergonha. Né? Mas no plano espiritual isso não ocorre. Os nossos pensamentos são como uma tela para os irmãos espirituais. Eles percebem todos os nossos movimentos. Mas Deus permite isso? Mais uma vez, permite. Porque esse é o processo de ensino, de aprendizado, essa refrega, né? Essa, como já falamos aqui na última palestra, é com umas pedrinhas descendo lá do início do rio, todas cheias de ponta, uma batendo na outra, vai chegar lá no final do rio, toda redondinha. Então, essa coisa, um batendo no outro, um fazendo mal ao outro, e quem for mais propenso à vontade, ele vai se rolar um pouquinho mais depressa, né? Para ficar redondinho, um pouquinho mais depressa. Mas quem for ainda, tiver menos no campo da vontade, vai ficar ali, uma refrega maior. Então Deus permite para que esse contato, essa dor, essa dureza, esses problemas, ele possa incitar no indivíduo a vontade de mudar. Porque quando fomos criados lá simples e ignorantes, mas quando passamos a ter o livre-arbítrio, dependeu só de nós. As escolhas erradas que nós tivemos pelo egoísmo, por uma série de coisas, nos trouxeram. Pelo menos me trouxe aqui. Então eu preciso dessa refrega, eu preciso desse embate com os nossos, né, com essa dor, com esse sofrimento, até que eu acorde. Não, cansei, nossa, não aguento mais, eu tenho que sair disso. Eu tenho que procurar uma ajuda, eu tenho que procurar um local, eu tenho que expandir meu conhecimento, a minha vontade. Então Deus quer isso. Porque se nos cria já evoluídos, qual o mérito? Qual o mérito de se formar um general sem uma batalha, onde ele tiver que provar a sua competência, ele não tem nenhuma experiência. Então nós, como vamos ser governadores de planeta, como nós vamos ser guardiões de locais, como nós vamos auxiliar um outro irmão na vinda espiritual para o corpo encarnado, se nós não temos conhecimento? Não sabemos o que é a raiva, não sabemos o que é o ódio, não sabemos o que é o bem, não sabemos o que é a caridade. Então são matérias que a gente vai estudando. Uns reprovam mais, outros passam de ano com mais rapidez, né? Aí, mais uma vez, à vontade. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Pensamento e Vida, capítulo 8. A perfeição é uma coisa interessante quando a gente começa, né? Por isso que eu convido a todos, eu estou talvez no primeiro degrau ali ainda, mas é maravilhoso quando você começa a buscar um conhecimento que você vê descortinar na sua frente os caminhos e as respostas. É impressionante, né? Talvez até 3.353, né?
eu consigo. Mas é bacana, porque você percebe isso como é justo. Deus, como Ele é perfeito, criou a afinidade, criou a sintonia. É maravilhoso a coisa quando a gente percebe o que significa sintonia. Ela só vai ocorrer dentro do que eu estiver vibrando. Dá de mão beijada para a gente. Deus, por isso que eu falo, Deus não vai dar nada para nós. Deus não vai dar nada para nenhum de nós. Ele já deu. Ele já criou as leis, Ele já criou a energia, Ele já criou esse padrão, Ele já criou a sintonia. Então, é de vocês. Faça o melhor proveito que vocês puderem. Então, eu só vou me sintonizar com quem eu quero. Não é assim? No círculo de amizade, não só sintonizamos com quem nós queremos? Se eu sou uma pessoa bacana, do bem, se eu sou uma pessoa em busca de acertar, se eu sou uma pessoa em busca de fazer o bem, de abraçar, de sorrir, de amar, de compreender, eu vou me cercar de quem? Se eu sou uma pessoa negativa, do mal, sempre buscando vantagens pessoais, sempre buscando dar uma rasteira no meu próximo, sempre buscando dar um laço no pescoço de alguém, eu vou me cercar de quem? Não é? Então Deus nos deu a afinidade, a sintonia. É maravilhoso, por isso que eu falo, a doutrina ela abre para a gente portas maravilhosas, que a gente sai daquele misticismo e fala, cara, depende de mim. Depende de mim, né? Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos, como já falamos, né? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejais ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta. Certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, é o que ele fala ali. O problema é que nós ocultamos de nós mesmos os nossos defeitos. Né? A gente faz isso, porque se eu não puxar a brasa para a minha sardinha, quem vai puxar? Né? A gente pensa assim, né? Então, não, eu sou bonzinho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou... Mas você olha para aquela porta que está fechada ali, você de vez em quando abre ela e dá uma olhada lá para ver o que, naquele quartinho escuro, o que tem lá dentro? Então a gente tem que abrir essa porta de vez em quando, olhar lá para dentro e, caraca, está ali o egoísmo, está ali o orgulho, está ali a maledicência, está ali, caraca, a turma toda está ali. Então a gente tem que fazer isso, se a gente não fizer isso, a gente vai se enganar. É como ele fala, é mais fácil ocultar de nós. É o senso de preservação que a gente cria de forma errada para nós mesmos, né? Não vou pensar nos meus problemas, não vou olhar, não vou frequentar uma doutrina, não vou frequentar uma igreja, não vou frequentar lugar nenhum, porque eu tenho que mudar, vou ter que mudar meus amigos, eu vou ter que parar de fazer isso, vou ter que parar de fazer aquilo. Então é sempre uma questão de escolha e de vontade. O que eu quero? Prazeres irresponsáveis? Quero ajustar esses prazeres ou quero acelerar o meu processo? Aí, mais uma vez, o botão está na mão da gente. Qual a densidade que você quer, a intensidade que você quer colocar nesse movimento. Né? Então está ali. Os pensamentos estão pairando sobre nossas cabeças por nossos irmãos espirituais. Foi já? Não. Tem umas 2 horas e quanto mais? Então ali, né? O cara ali pensando numa coisa bacana, iluminado, a florzinha, o outro está pensando no filho, mas ela está preocupada com alguma coisa, já está negativo ali, já está triste. O outro está pensando no futebol, o time dele está quase sendo rebaixado. O outro está com uma maré de azar ali, que ele não... Então, a uruca daquele desenho antigo, né? Vou me entregar aqui agora. Então tem aquela nuvenzinha que fica pairando na cabeça ali, aquele raiozinho. Então o que nós estamos passando para os nossos irmãos espirituais que nos circundam no nosso dia a dia? Qual a ideia que nós estamos passando para eles? É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia.
Pensamento e Vida, capítulo 8. Mais uma vez, né? A simpatia, a sintonia, a afinidade. Um pensamento emitido por uma entidade apenas conseguirá reproduzir-se em outra mente que lhe tenha afinidade, isto é, que tenha em seu conteúdo pensamentos e sentimentos com a mesma característica. Havendo afinidade, irá se estabelecer o circuito mental, e as duas mentes ficarão se alimentando dessa ideia em identidade de sintonia. Afinidade é uma premissa necessária para que se estabeleça a sintonia. Né? Então, reforçando aquilo que nós já tínhamos falado. Se não houver sintonia, não vão conseguir. O irmão está me obsediando. Muda seu rumo. Aí eu sou um alcoólatra e quero parar de beber. Não passa na rua do bar. Não é? Muda os amigos. Quero parar de beber, mas eu passo todo dia na rua do botequim. Continuo com os mesmos amigos me chamando. Vamos lá tomar uma, que mal tem. Né? Então, a sintonia, o campo mental, dois irmãos, duas pessoas, se são do bem, sentimentos puros, a sintonia é perfeita. Se são negativas, a sintonia vai ocorrer. É a lei do universo criada por Deus para que a gente faça esse processo de depuração, de se encher daquela situação. Não aguento mais, eu vou mudar. Né? Item 9 do capítulo 15 do livro da Gênesis, em muitos passos do Evangelho, se lê. Interessante também isso, né? Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, lhe diz: ora, como poderia ele conhecer os pensamentos dos seus interlocutores, senão pelas irradiações fluídicas desses pensamentos e, ao mesmo tempo, pela vista espiritual que lhe permitia ler-lhes no foro íntimo? Aí é que entra a questão de Jesus, né? Aos milagres de Jesus. Jesus fazia milagres? Não fazia, Jesus nunca fez milagre. Jesus utilizava o conhecimento que Deus colocou nas mãos de cada um de nós. Por isso ele falou: todos vós podeis fazer o que eu faço. O controle do magnetismo, a energia, a alta capacidade espiritual, a alta evolução espiritual permitia a Jesus ter a dupla visão. Ele tinha tanto os olhos do corpo físico como os olhos espirituais. Então, ao mesmo tempo que ele estava encarnado, ele via com a dupla visão. Ele via sobre todas as pessoas a irradiação que elas emanavam. Por isso ele curava determinadas pessoas, porque ele sabia que aquela pessoa estava propensa a receber. Jesus não curou todos. Isso é um engano, né? Achar que Jesus curou todos que passaram próximo a ele. Não, porque tinham muitos que tinham que seguir o seu curso. Ele sabia, através daquela leitura energética daquele indivíduo, que aquele indivíduo estava num processo que ele poderia colaborar, através da manipulação do magnetismo, reorganizar as células atômicas do corpo físico daquele indivíduo. A coisa é muito bacana, muito profunda, mas tem que ter estudo para entender esse processo. Ele reorganizava as moléculas e os átomos do corpo dos indivíduos, num processo rapidíssimo. Então, uma coisa interessantíssima, né? Por isso que a gente tem que sair do campo místico, entrar pelo campo científico. Por isso a doutrina é científica, é filosófica e a religião. É um processo mais amplo, que através do estudo e do conhecimento a gente abre o nosso padrão de entendimento. Isso nos propicia melhorar o Uber que nós vamos pegar, né? Podemos pegar o pop, vai mais devagarzinho, podemos pegar o luxo. Ar-condicionado, tem uma balinha, tem uma aguinha gelada, então vai depender, né, qual o Uber que a gente quer pegar para a evolução. O estudo nos propicia isso. O campo mental, em cada novo ciclo de empreendimento carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado do que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. Os Mensageiros, capítulo 3, um livro maravilhoso para se ler também. Então acreditamos muito mais, não, mas eu sei, porque essa palestra, eu sei o que eu quero para mim. Vou deixar de tomar aquele negócio, frequentar aqueles lugares, que isso, eu sei o que eu estou fazendo, né? Você, mais uma vez, né, talvez alguns que estiveram aqui em outra palestra, eu sou um pouco repetitivo, porque eu acho que tem determinados pontos que são bacanas de se lembrar.
Questão da criança com álcool, né? O pai vai deixar ela brincar? Ela quer brincar com álcool e o fósforo. Você vai deixar? Deus vai deixar? Determinadas situações? Não. Então, nós acreditamos que o que nós temos dentro de nós é perfeito. Cada um de nós se acha o centro do universo. Cada um de nós se acha perfeito nas suas ações e decisões. Cada um de nós nos achamos senhores suficientes para tomar as decisões de nossa vida sem pedir ajuda de ninguém, nem numa oração. Aí é a falha nossa. Porque a bagagem que nós trazemos de vidas passadas estão repletas de falhas, de erros, de vícios, de tendências. São boas ou são ruins? É o nosso dia a dia, conversar com o nosso vizinho, conversar com quem está ao nosso lado e querer ouvir, né? Perguntar, o que você acha de mim? Se você falar que não gosta de mim, eu te dou uns tapas. Né? A gente tem que perguntar e esperar com calma, com coisa, ouvir a pessoa falar, olha, eu acho que você está um pouco tenso, acho que você está um pouco agitado, acho que você está um pouco mal educado, acho que você está um pouco... Porque as nossas tendências que nos trouxeram aqui num planeta de provas e expiações não podem ser boas. A gente tem que partir desse princípio. Opa, então eu tenho que ter cuidado com as minhas ações e os meus objetivos. Orai e vigiai. Pô, vou tomar uma decisão difícil na minha vida. Prece, conversa com seu mentor, entra em sintonia com ele, pede uma ajuda para que ele te esclareça qual o melhor caminho, porque a minha base não é suficiente para me tomar decisões, às vezes, complexas na minha vida. Eu tenho que ter esse bom senso, né? Eu tenho que ter essa humildade de entender e parar de me achar o dono do mundo, o dono do pedaço, né? O dono do meio de campo. Né? Eu tenho que achar que eu preciso de orientação. Como uma criança no jardim da infância virar para a professora, eu quero fazer uma prova de física quântica. Pô, a professora vai olhar para o meu amigo, não é nessa hora, não é agora. Você tem que fazer a letrinha ali de mãozinha dada, né? Por enquanto, vai devagarzinho, calma ali. Então, a gente tem que saber que pode fazer muita coisa, eu posso tomar muitas decisões? Posso, mas sempre com oração, sempre com prece, sempre pedindo auxílio, né, dos nossos irmãos. Podemos combater a influência espiritual? Como? Sim, pensando sempre positivo. Afinal, os nossos pensamentos têm poder. Por isso, vibre, pense sempre em coisas positivas. Faça preces, vibrações. A partir do momento em que nos protegemos sem medo, sem culpa e com muito amor, seguiremos para o caminho do bem. E ainda, perdoe e não maltrate ou julgue ninguém. Então, o manual traz tudo isso, né? O manual está tudinho lá. Página tal, tem lá. Página tal. Todo o caminho para a gente... Eis o que ensinaram os espíritos superiores na questão 469 do Livro dos Espíritos. Fazendo o bem e pondo a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o domínio que sobre vós tentam exercer. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que vos insuflam a discórdia e que vos induzem às más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, pois que vos apanham pelo ponto fraco. Por isso Jesus vos faz repetir na oração dominical: não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os mal, todo o mal. Então, aquela história, né? Tem aquele ditado, me diga com quem anda que eu te direis quem é, né? Mas na doutrina a gente pode falar o contrário, me diga quem és, que eu te direi com quem você anda. Né? Porque as nossas companhias vão depender do que nós somos, e não o contrário. O culto no lar, poderosa ferramenta, né? De refazimento de paz, de harmonia, poderosa ferramenta de trazer a paz, de trazer o equilíbrio, de trazer boas frequências espirituais ao nosso lar. Está aqui, de graça, ofereceu Jesus, os irmãos espirituais falaram, pratique o Evangelho no lar, faça o culto do Evangelho com periodicidade, com horário certo, com dia, com tudinho. Peça a Deus do coração e uma redoma de proteção se cairá sobre os vossos lares, sobre as vossas mentes. Não é? O estudo sistematizado da doutrina que a casa oferece,
a vigilância e a leitura dos bons livros espirituais são antídotos para a cura das abordagens espirituais, sendo também necessário a mudança de hábitos, tendências e pendores, como também o afastamento dos vícios, desejos e paixões, que, em síntese, são portas abertas para a aproximação de espíritos malfeitores, que, na realidade, são simplesmente homens que viveram aqui na Terra e que, ao desencarnar, levam consigo as mazelas que vivenciaram enquanto vivos. Então, somos todos aqui potenciais obsessores do futuro. Então, ou mudamos o nosso rumo, ou nós vamos estar na casa espírita e, gente, ó, tem um cara aí que está atrás de mim. Quem sabe, não? Então a gente tem que sair desse caminho, vamos trabalhar para o outro lado. Né? Nós temos esse benefício da doutrina. Deus nos propicia todos esses conhecimentos. Então essa questão da influência espiritual, eu fui lá não sei aonde e me falaram isso, como eu já falei, eu vou lá não sei aonde pedir para fazer alguma coisa para alguém. Aí entra outro campo, né, irmãos? Aí entra outro campo perigoso de se trabalhar. Quando você se sintoniza em pedir algo negativo para alguém, os compromissos vão se aumentando. O botão, você rodou com muita força o botão do perigo, porque aí nós vamos mexer e trabalhar com forças que não conhecemos, pela falta de estudo, pela falta de conhecimento, né? Nunca se pede negatividade a ninguém, nunca se pede nada para nenhum espírito fazer algo de ruim a ninguém, porque você está atrapalhando a sua vida e está fortalecendo que aquele outro permaneça no seu caminho negativo. Então você está criando um problema para você e em conjunto trazendo mais um monte daqueles problemas, né? 3 horas já? Dureza. Ó, em cima, viu? Combinei com ela, foi tudo acertado. Gente, muito obrigado. É um prazer poder estudar esse tema para conversar com vocês. E eu espero que cada um possa buscar isso no coração. As possibilidades do mal só existem sobre nós se nós quisermos. Deus nos deu todas as ferramentas, tudo. Só depende de nós, da nossa vontade, da nossa determinação. Em vez de criarmos negatividade, a gente pode mudar a vida de todos que estão ao nosso redor. Família, amigos de trabalho, pessoas do nosso coração. Todos podem se beneficiar daquela luz que se acende num ambiente de um pouco mais de escuridão. Obrigado, um abraço a todos. Nós agradecemos o Paulo. Agradecemos a todos vocês. Vamos agora fazer a nossa prece. E depois da prece, a gente dá os recadinhos da nossa casa. Então, nesse momento, Jesus, querido amigo, nós só queremos te agradecer. Agradecer por estarmos aqui hoje reunidos, em nome de Jesus. Agradecidos por essa casa, agradecidos por tantas energias positivas com que nos beneficiamos na noite de hoje. Que todos nós possamos receber essas energias de paz, de serenidade e levar dentro dos nossos corações a certeza desse amparo divino, a certeza de que amigos espirituais estão sempre ao nosso lado, nos orientando, nos protegendo em todos os momentos da nossa vida. Que nós tenhamos condições para podermos compreender essa ajuda benéfica que nós temos, afastando assim de nós os pensamentos negativos, com a certeza de que Deus é um Pai de amor, de bondade, de serenidade, e que Ele sempre vela por nós. Graças a Deus por essa grande oportunidade que temos. Muito obrigado, Senhor.